Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa penúltima aula de teologia do Novo Testamento e hoje a nossa proposta aqui é estudar a segunda epístola aos Tessalonicenses. Lembrando, como nós temos estudado o nosso livro, o autor Frank Tillman procura sempre propor um tema central para cada um dos livros do Novo Testamento. Estudando a segunda epístola aos Tessalonicenses, ele propõe para nós o tema perseverança a despeito da perseguição e do falso ensino que agora tem acontecido na cidade de Tessalônica, na igreja de Tessalônica, procurando infiltrar na igreja. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nessa aula aqui são os desenvolvimentos inquietantes que estão ocorrendo em Tessalônica. O fato é, a perseguição, ela continua da mesma maneira de quando Paulo pregou o evangelho lá e teve que sair rapidamente da cidade, não podendo ficar muito tempo ali, tanto que ele escreve a primeira epístola depois de enviar Timóteo para lá para saber como que estão as coisas, né? E aí ele, quando recebe as boas notícias de que os irmãos estão caminhando, estão prosseguindo na fé, e até surpreendente a maneira como a igreja se comporta diante de Deus, uma igreja operosa na fé, abnegada no amor e firme na esperança, uma igreja que tem se desenvolvido a ponto de Paulo dizer que ele não tinha alguma coisa a acrescentar, mas que eles deveriam continuar. Mas sabendo como é o apóstolo Paulo, ele sempre tem algo a colocar para que a igreja continue firme no propósito que Deus designou para ela. O fato é, a mesma coisa que caracterizava a igreja no momento do seu nascimento, no seu desenvolvimento na escrita da primeira epístola, agora quando ele escreve a segunda epístola, esse contexto de perseguição continua do mesmo jeito, continua a pleno vapor. Então Paulo escreve também dentro desse contexto, mas eles devem fazer o quê? Perseverar, eles devem continuar a despeito da perseguição. E também tem um outro problema acontecendo no seio da igreja. Uma suposta afirmação ou carta de caráter espiritual atribuída a Paulo, afirmando que o dia do Senhor já havia chegado, estava circulando e abalando a comunidade dos irmãos. E o que acontece? Alguns dos irmãos não prestaram atenção à admoestação que Paulo havia feito, de ganhar o respeito de fora por meio do trabalho diligente e vida tranquila. E por causa disso, alguns irmãos têm deixado de trabalhar, vivendo uma vida ociosa e representando um problema para a vida da igreja. Outra coisa, o propósito da carta continua sendo o quê? Motivá-los a perseverar na fé, mesmo em meio à aflição, à tribulação, à perseguição que eles estão enfrentando, e sustentarem tanto a doutrina quanto a ética na vida da igreja. Então, o primeiro ponto que nós vamos pensar nele aqui é na perseverança que eles devem manter mesmo em meio à perseguição. Isso a gente encontra olhando para o primeiro capítulo, do verso 3 ao verso número 12. Nessa primeira parte, Paulo os encoraja a permanecer firmes e fiéis mesmo em meio ao sofrimento. Nós sabemos que uma marca da vida cristã, especialmente nos dias do Novo Testamento, da igreja primitiva, era o sofrimento, era a perseguição, era a oposição. Eles enfrentavam isso tanto externamente, quanto também acabavam enfrentando internamente com o aparecimento de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de heresias no meio da igreja. Então, Paulo procura demonstrar que o sofrimento, na verdade, é uma evidência do justo juízo de Deus e, como resultado dele, Deus os considerará dignos do seu reino. Se a gente olha para a palavra de Deus, especialmente nos ensinos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo de número 5, ele diz assim: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, ou quando forem perseguidos por causa do meu nome, porque o reino de Deus pertence a esse povo que, mesmo perseguido, mas é bem-aventurado. Então, e chega ao ponto de dizer: regozijai-vos nessa perseguição, nessas tribulações, porque nós temos uma esperança inabalável. Então, esse sofrimento também é sinal do juízo de Deus. De que maneira? Ele vai acontecer no futuro, não imediatamente. Agora sofremos
e parece que os incrédulos ou aqueles que perseguem a igreja, eles logram êxito, como parece ter logrado no passado, mas não. O fato é que o juízo de Deus ele pode não acontecer no momento, mas esse sofrimento que a igreja ela passa por ele, evidencia que Deus também trará o juízo para aqueles que fazem o seu povo sofrer nesse momento. Não imediatamente, mas no momento isso acontecerá. E o fato é que aqueles que sofrem de forma perseverante, ou seja, não se deixam abalar, continuam firmes, eles têm a convicção de que esse sofrimento os dignifica. Por quê? Porque Jesus também sofreu, porque os apóstolos sofreram, e nós, a igreja, também podemos sofrer. A igreja dos Tessalonicenses, ela também sofria perseguição no seu contexto, no momento em que ela estava vivendo, mas mesmo assim eles continuaram perseverantes, eles continuaram caminhando, continuaram sendo operosos na fé, abnegados no amor e com uma firmeza na esperança que tinham da glória do Senhor. Paulo demonstra então que o sofrimento é parte do cenário escatológico. Isso é uma coisa que caracteriza a igreja, via de regra, na sua existência, é o sofrimento. Às vezes o sofrimento, como ela já enfrentou na história, acontecendo internamente com o surgimento, como eu já disse anteriormente, de heresias no seu meio, de falsos ensinos, ou isso vem de fora, como a perseguição que acontece por causa do posicionamento da igreja e a influência que ela acaba causando na sociedade. Então, o sofrimento acaba sendo uma marca da vida da igreja. Paulo também demonstra que o tempo vindouro reserva a ira para aqueles que não trataram dignamente o seu povo. Ou seja, voltando à questão do juízo, agora o povo de Deus pode sofrer. O povo de Deus pode ser maltratado, o povo de Deus pode ser perseguido, pode ser submetido ao sofrimento. Mas o fato é, um dia Deus virá e trará o seu juízo sobre aqueles que perseguem nesse momento o seu povo. Paulo demonstra que, apesar do crescimento na fé, eles ainda não estão prontos, precisam progredir mais. E às vezes o sofrimento é a didática de Deus, é a maneira de Deus trabalhar para fazer com que esse povo seu prossiga, caminhe, cresça no propósito dele. Se a gente olhar para a vida de Jesus, para a vida dos profetas, para a vida dos apóstolos, eles sofreram. Mas esse sofrimento foi didático na vida deles. Aprenderam a obediência por meio do sofrimento. O segundo ponto, nós enfatizamos o primeiro, agora o segundo ponto é perseverança em meio agora ao falso ensino que está proliferando no meio da igreja. Paulo volta a sua atenção para dois problemas internos na comunidade. O primeiro, o falso ensino acerca do tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava causando confusão. A gente vê isso no capítulo 2, verso número 12. E o segundo, a negligência dos irmãos que continuavam sem trabalhar, representando um peso para a comunidade. A gente vai ver isso no capítulo 3, do verso 6 ao verso número 16. Apesar desse problema, Paulo mantém o foco do sofrimento e relata a continuidade específica dos acontecimentos relativos ao fim, como uma forma de dizer que, mesmo em meio ao sofrimento do justo, Deus está no controle e, no tempo designado, vindicará o seu povo. Ou seja, apesar de todo esse contexto de perseguição, de dificuldade e do surgimento desse falso ensino no meio do povo, da igreja dos Tessalonicenses, Deus está no controle, Deus está conduzindo o seu povo e no final ele vindicará o seu povo. Mesmo lidando com essas questões específicas sobre o falso ensino escatológico e o comportamento ocioso, Paulo continua preocupado e os encoraja a permanecer fiéis a seu compromisso inicial com o Evangelho, pois apenas dessa forma ele pode perceber seu objetivo principal, que a palavra de Deus se propague rapidamente e receba a honra merecida. Uma coisa importante que acontece em meio ao sofrimento e a perseverança em meio ao sofrimento é que o povo de Deus que permanece fiel e perseverante nesse contexto de perseguição, ele tem uma oportunidade maravilhosa, a oportunidade de testemunhar, de manifestar a graça de Deus, mesmo em meio a esse contexto turbulento, de manter firme a doutrina, manter firme as suas convicções doutrinárias, o seu entendimento da graça de Deus, e dentro desse contexto todo, mesmo em meio à perseguição e ao falso ensino que está surgindo no meio da igreja,
A atitude perseverante dos Tessalonicenses gera para eles essa oportunidade bendita de testemunharem a graça de Deus. E nós vamos ver agora um terceiro ponto, que é esse ensino escatológico enganoso que está acontecendo dentro da igreja. Isso no capítulo 2, verso 1 ao 17. Esses acontecimentos primeiro diziam respeito ao dia do Senhor. O que Paulo sabe é que este ensino havia conduzido alguns irmãos a entenderem que o dia do Senhor já havia chegado. E como eles entendiam que o dia do Senhor já havia chegado, eles começaram a anunciar que esse dia do Senhor já tendo chegado, um novo posicionamento, uma nova maneira de viver a partir desse entendimento. E uma das coisas que estava acontecendo é que muitos haviam deixado de trabalhar e eles estavam começando a significar um peso para a igreja. Veja bem, o provável é que os ensinos escatológicos de Paulo na primeira epístola causaram uma má compreensão. Paulo, é uma coisa até impressionante, o pouco tempo que ele passou na igreja, no momento do seu plantio, ele ensinou a ponto de mencionar até mesmo as coisas relativas ao dia do Senhor. E ele diz isso na primeira epístola. E explica um pouco mais sobre isso, esses desdobramentos na primeira epístola. Mas a má compreensão daquilo que ele disse na primeira epístola causaram uma consequente interpretação errada de que as aflições eram, na verdade, aquela turbulência toda que a igreja estava enfrentando, eram convulsões escatológicas finais de um mundo mau anterior à vinda de Jesus. Então, como eram convulsões de um mundo mau anterior à vinda de Jesus, a vinda de Jesus estava próxima, o dia do Senhor havia chegado, e esses acontecimentos, esses desdobramentos na vida da igreja, acabavam dizendo respeito a esse dia do Senhor que ele já havia chegado. Então, Paulo escreve, então, corrigindo esses conceitos, ao recordar das tradições que ele ensinou quando ele ainda estava com eles pregando o Evangelho. Paulo mostra que esses acontecimentos estavam realmente de acordo com o período escatológico, porém, haviam outros que deveriam ocorrer. A gente vai ver isso quando a gente olha no capítulo 2, do verso 7 ao verso número 10. Eu gostaria de ler com vocês. Veja bem, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Paulo mostra que não é só a perseguição que eles estavam enfrentando que caracterizava esses acontecimentos antes da vinda do dia do Senhor, mas havia outros desdobramentos que ainda não haviam acontecido no contexto da igreja, que deveriam acontecer ao longo do tempo e que determinariam sim a vinda do dia do Senhor, que evidenciariam a vinda do dia do Senhor. E esses acontecimentos ainda não estavam realizados naqueles dias. Paulo encerra a sessão com uma demonstração e uma oração, incentivando os Tessalonicenses a manter as tradições que lhes ensinara e ora para que Deus, que demonstrou seu amor e graciosamente concedeu encorajamento eterno a seu povo em Jesus, aperfeiçoe-os em toda boa ação e palavra. Ou seja, o que eles devem manter nesse contexto todo, nessas convulsões todas que estão acontecendo na igreja? Eles devem continuar agindo corretamente mediante o Evangelho e devem continuar proclamando o Evangelho. Se nós lembramos da primeira epístola, Paulo vai dizer para eles que através da igreja o Evangelho havia se espalhado por toda a Macedônia e Acaia, e por todo o mundo estava sendo conhecido a maneira como a igreja estava se comportando diante de Deus, ou seja, como eles haviam abandonado os ídolos e eles haviam se dedicado fielmente ao Senhor agora. Então, por todo o mundo estava sendo anunciado o Evangelho, especialmente na Macedônia e Acaia, essa igreja estava tendo uma relevância muito grande. O seu testemunho estava sendo conhecido e tendo uma relevância muito grande. Então, o que eles deveriam fazer? Continuar. As suas ações missionárias deveriam continuar do mesmo modo, tanto no cuidado local, quanto nesse testemunho que estava alcançando pessoas
mesmo distante. Com relação ao comportamento ocioso, que é o segundo problema interno que preocupa o apóstolo Paulo na carta, Paulo escreve a primeira carta e ele dá o comportamento que deve ser seguido. Ou seja, os irmãos deveriam continuar trabalhando com as próprias mãos, fazendo o que era digno diante do Senhor, para gozar de uma boa fama, especialmente para com os de fora. Mas parece que isso não aconteceu. O que parece é que a situação piorou ainda mais. Então Paulo mostra que o problema é a atividade desordeira com o desejo de não apenas deixar de trabalhar, mas também se intrometer em negócios alheios ou na vida alheia. Não só estavam deixando de trabalhar, como estavam se tornando intrometidos na vida da comunidade, na vida das pessoas da comunidade. Eles estavam se intrometendo em negócios alheios e na vida das pessoas. Então, em outras passagens, Paulo liga os que querem tirar proveito da comunidade com o falso ensino. Então, Paulo está querendo dizer que esse pessoal ocioso está representando um problema muito sério, muito grave para a comunidade, porque ela está representando uma dificuldade para a manutenção. A igreja já não é uma igreja rica, já não é uma igreja de muitas posses. E alguns deixam de trabalhar, começam a sobrecarregar a vida da igreja. E aí o que acontece? Parece que após a conversão, alguns se tornaram cativados com a possibilidade que Jesus voltasse a qualquer momento e largaram o emprego e começaram a pregar publicamente sobre a destruição apocalíptica. Paulo buscou esmagar os primeiros estágios desse comportamento ao fazer referência à necessidade de andar decentemente aos olhos dos que são de fora. E disse aos Tessalonicenses para admoestar os desordeiros, ou seja, estava causando uma desordem na vida da igreja, estava desorganizando a vida da igreja. Então, o conteúdo da tradição que Paulo diz para eles é muito claro. Se alguém não quer trabalhar, não deve comer. Ou, positivamente, os ociosos devem trabalhar e comer o próprio pão. Essa é uma regra bíblica, ou seja, se alguém não trabalha, então também não deve comer. Porque o nosso comer, o nosso pão, deve ser resultado do trabalho de cada um de nós, salvo quando temos alguma necessidade ou uma perda do trabalho. Agora, o caso que estava acontecendo em Tessalonicenses é absolutamente distinto, porque eles estavam voluntariamente deixando de trabalhar, entendendo que os desdobramentos apocalípticos ou dos últimos acontecimentos já haviam chegado, e eles estavam vivendo uma vida ociosa, anunciando uma destruição apocalíptica e com isso sobrecarregando a vida da igreja. Precisava se esforçar para manter esses pregadores desse falso ensino. Paulo mostra no capítulo 3, do verso 7 ao verso número 10, como se comportaram no ministério, dando o próprio exemplo, quem muitas vezes trabalhou com as próprias mãos para acudir às suas necessidades e às necessidades daqueles que estavam com ele, demonstrando que abrira mão de privilégios para se tornar um modelo a ser imitado. Paulo ele tinha o direito de exigir a sua manutenção, porque ele era um apóstolo, um pregador do evangelho, um plantador de igrejas. Mas ele demonstra com exemplo que ele abriu mão do direito e trabalhou com as próprias mãos, tanto para a sua manutenção como para a manutenção daqueles que estavam com ele, deixando um excelente exemplo a ser seguido pela igreja dos Tessalonicenses. Paulo não somente lhes pregou o evangelho, mas lhes ofereceu um padrão a ser seguido, abrindo mão do direito de ser sustentado. A intenção de Paulo ao admoestar os irmãos não é tratar a pessoa que agiu errado como inimiga, mas admoestá-la fraternalmente, para que ela retorne ao comportamento digno, ou para que ela viva de um modo digno do evangelho. O objetivo final é que eles perseverem na doutrina, assim como eles aprenderam, tanto quanto ao que ouviram, quanto ao que viram em seu exemplo. A coisa boa aqui é que Paulo oferece não apenas palavras a serem seguidas, Paulo oferece palavras, mas enriquecidas pelo seu próprio testemunho. Isso é uma coisa que enfrentamos hoje, é o problema do divórcio que existe entre aquilo que é anunciado, aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado e aquilo que é vivido por muitos dos mestres cristãos. Paulo demonstra aqui que ele ofereceu não somente doutrina, não somente ensinamento a ser seguido, mas ele ofereceu um exemplo
para ser seguido, a partir da doutrina que ele ensinou. Finalizando, os tessalonicenses devem se recusar a ceder às pressões da sociedade que os rejeita. Ou seja, devem continuar perseverantes, mesmo em meio à rejeição, mesmo em meio à perseguição. Mas também devem resistir internamente aos falsos ensinos surgidos e devem evitar as pessoas que, por terem aceitado o falso ensino, apresentam um comportamento social ocioso. Ou seja, a igreja tem que ser uma igreja operosa, uma igreja trabalhadora, uma igreja que serve as pessoas não só com a pregação do evangelho, mas também serve as pessoas com o seu exemplo de trabalhadores ordeiros, honestos. E então, aqueles que querem viver de forma ociosa, despreocupada, acabam representando um mau exemplo para a igreja. Então, essas pessoas devem ser resistidas no seio da igreja, salvo se essas pessoas estão passando por uma necessidade, porque elas perderam seu emprego, porque elas estão passando algum momento difícil, essas pessoas precisam ser assistidas. Mas se elas estão assim, por um comportamento voluntário, essas pessoas precisam, na verdade, ser resistidas. É o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Então, essas duas advertências devem ser levadas em consideração pela igreja. Eles devem continuar perseverantes, mesmo em meio à rejeição dos de fora, à perseguição dos de fora, e devem resistir internamente aos falsos ensinos, mantendo um comportamento exemplar, trabalhando com as próprias mãos, servindo a comunidade, testemunhando Cristo Jesus e evitando tanto a vida ociosa como aqueles que querem viver ociosamente. Deus abençoe os irmãos.